Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Melo e eu estou passando por aqui para falar sobre 3 lições de vendas aprendidas no filme A Procura da Felicidade. Bom, para quem não assistiu o filme, eu recomendo. É um filme que trata a história do Chris Gardner, um multimilionário americano, que conta toda a história de superação que ele passou para poder chegar onde ele chegou, ok? Também é um filme que mostra bastante lições sobre empreendedorismo e vendas. Bom, pessoal, a primeira lição aprendida no filme sobre vendas é estar onde o seu possível cliente está. O que isso significa, tá? O filme mostra uma cena bem interessante, onde o Chris ele precisava entrar em contato com o Sr. Richard, que é o dono, né, de uma agência de empregos, pois o Chris ele queria ter a oportunidade de entrar na corretora de valores para poder de verdade vender os serviços financeiros de uma corretora de valores. E ele fica esperando na porta da empresa do Sr. Richard para, na hora que o Sr. Richard passar, ele poder ter a oportunidade de conversar com o Sr. Richard. Pois bem, qual que é a grande lição aí, né? Ele ficou lá esperando o Sr. Richard. Quando o Sr. Richard passou, ele perguntou se o Sr. Richard tinha 1 minuto para falar com ele. Como o Sr. Richard ele estava com pressa, né, porque ele tinha que pegar o táxi para uma reunião, o Chris ele aproveitou a deixa e falou assim: olha, o senhor está indo para onde? Ah, estou indo para tal região da cidade. Ele falou: também estou, então vamos dividir o táxi? Então veja, ele estava no local certo, na hora certa, e ainda usou um artifício para poder ter um tempo para chamar a atenção do Sr. Richard, tá? Qual é a grande lição aprendida com essa cena? Que você tem, não importa se você quer falar com o seu cliente, se você está tentando prospectar, se você não está conseguindo contato com ele, esteja onde ele está, vai onde ele estará. Veja, o Chris conseguiu entrar em contato com ele sem nenhum recurso. Nós estamos falando de um acontecimento da década de 90, 80, né, da década de 80. Hoje em dia nós temos diversas tecnologias que conseguem nos proporcionar uma facilidade maior para poder de verdade saber onde o nosso cliente vai estar, né? Então o vendedor ele tem que participar de eventos. Se ele sabe que o cliente vai estar no evento, ele tem que estar naquele evento. Às vezes é a oportunidade dele conversar com aquele cara. Se ele sabe que o cara frequenta um restaurante, vai almoçar naquele restaurante, encontra o cara lá, né? Nem que seja sem querer, entre aspas, né? Esteja presente, porque quem não é visto não é lembrado, tá? Outra cena do filme também relacionada a esse assunto é quando o Chris ele já está fazendo um estágio lá na corretora. Ele acabou conseguindo, né, entrar na corretora por ser persistente e ele entra em contato com um possível cliente, o Sr. Howard, e o Sr. Howard falou para ele que ele teria apenas alguns minutos para conversar porque ele iria ao jogo, né, de futebol americano no caso. O Chris correu para pegar ele em tempo no escritório, só que o Chris acabou atrasando porque aconteceram uns problemas no trânsito e não encontrou o Sr. Harold no escritório. Ele já tinha ido embora para casa para se preparar para o jogo. O Chris conseguiu encontrar o endereço do Sr. Harold e foi até a casa dele. Ele foi muito corajoso. Então, o vendedor ele também tem que ser corajoso, ele tem que ter coragem de colocar a cara a tapa, como diz o ditado, né? Então o Chris esteve lá na casa dele com o Sr. Howard e encontrou o Sr. Howard saindo de casa se preparando para ir para o jogo. Então o Chris falou para o Sr. Howard: olha, nós também estamos indo para o jogo. E o Sr. Howard acabou convidando ele para ir junto, inclusive ficar no camarote dele, tá? Outra lição aprendida. Então, 2 situações no filme, 2 cenas no filme que mostra que o Chris estava no local proposital para poder encontrar o seu possível cliente, né? Então,
os vendedores devem fazer isto. Saia de dentro do escritório, vai para a rua, participe de eventos, vá onde o seu cliente está, restaurante, num jogo, enfim, tá? Segunda lição bem importante sobre vendas, que é uma das lições mais importantes que um vendedor tem que ter. O filme mostra que o Chris, ele era uma pessoa extremamente persistente, ele não desistia fácil, tá? Primeiro, todas as ações que ele faz para poder conseguir entrar na corretora e participar do estágio mostrou que ele era persistente, até que ele conseguiu uma oportunidade. Tanto é que ele vai preso porque ele não pagou as multas e ele estava pintando o seu apartamento, ele foi preso todo sujo de tinta e ele teria uma entrevista no outro dia. Ele conseguiu sair no outro dia da cadeia, só que não teria tempo de ir em casa para poder tomar um banho, se arrumar, e ele foi sujo de tinta, mesmo assim, né? Chegou lá, ele acabou sendo bem sincero porque que ele estava sujo de tinta e mostrou que ele era uma pessoa persistente, ele não desistia. Ele passou 6 meses fazendo esse estágio sem remuneração. Ele dormia em albergue junto com o filho dele e ele foi persistente até o final, tá? Então, o vendedor, ele tem que ser persistente. Se você quer vender para um cliente, se você quer vender para uma empresa, se você quer bater suas metas, você não pode desistir fácil. Não é no primeiro não que você vai desistir. Você tem que continuar, persistir, persistir até conseguir. Claro, persistência é diferente de insistência. A insistência é quando você está fazendo algo errado e insiste naquilo. Isso é insistência no erro. Persistência é você corrigir os erros, porém não esquecendo do objetivo final. Porém, você não desiste. Vendedor tem que ser persistente. Ele só consegue vender se for persistente. Só bate meta se for persistente. Ninguém bate meta se não for persistente. O tanto de nãos que o vendedor recebe é muito grande. Se ele não for persistente, ele não vai conseguir receber um sim. Ele vai parar no terceiro não que ele recebe. Então essa é uma grande lição também aprendida com o filme. Bom, próxima lição aprendida com o filme. Terceira lição. Estudar. Isso mesmo. O filme mostra que o Chris, ele se dedicou muito em estudar o manual da corretora, porque no final do estágio ele teria que passar por uma prova, tá? E, claro, ele só conseguiria emprego se ele de verdade fosse o melhor na prova. Ele teria que ser o melhor durante todo o estágio e o melhor na prova. E o que o Chris fez? Ele estudava dia e noite. Tem até uma cena aí que mostra ele estudando no albergue, só que o albergue desliga as luzes, né, à noite, né, para o pessoal poder dormir, e ele aproveita uma claridade que entra pela janela. Então tem uma cena dele em pé, de madrugada, aproveitando a claridade e estudando ali o livro. Então isso é bem importante. Estudar é extremamente importante. O vendedor tem que conhecer o seu produto. O vendedor, ele tem que estudar técnicas de vendas o tempo todo, porque muda, as técnicas mudam. Ele tem que fazer cursos, ele tem que fazer treinamentos, treinamento de funil de vendas, treinamento de persuasão, treinamento de como convencer uma pessoa, treinamento de negociação, treinamento para aprender a fazer retorno sobre o investimento, treinamentos de oratória. O vendedor, ele tem que fazer treinamentos do seu produto, ele precisa conhecer o seu produto a fundo, como é fabricado, as funcionalidades, a garantia, como ele é aplicado na prática, ele tem que estudar sobre o mercado dele, ele tem que estudar sobre o mercado do cliente. Estudar é super importante para ter sucesso em vendas. Vendedor que não estuda não bate meta, simples assim. Simples assim. Vendedor que não bate meta, muitas vezes é porque também não estuda. Então, vendedor tem que ser um especialista no assunto. Se você vende, por exemplo, celular, aparelho celular, smartphone, você tem que ser um especialista. Você tem que conhecer as funcionalidades de todas as marcas, de todos os modelos, memória, qualidade da fotografia, os aplicativos que aquele smartphone possui.
quando vai ser o próximo lançamento, o mercado, quantas pessoas utilizam smartphone no Brasil, qual o tamanho desse mercado, o que as pessoas podem fazer com o smartphone, elas podem fazer vídeo, elas podem fazer foto, elas podem usar o smartphone para trabalhar, enfim, a pessoa tem que ser uma especialista, vendedor tem que ser especialista, ok? Bom, pessoal, essas foram as 3 dicas, então, aprendidas, as 3 lições aprendidas com o filme A Procura da Felicidade.